A Lua vai começar um novo ciclo. Então, temos aí uma lunação chegando, a nova lunação em Virgem, trazendo força organizacional, foco nos detalhes e aperfeiçoamento de métodos, sistemas e rotinas. O momento é ideal para planejar, para corrigir rotas e implementar melhorias com mais método, mais metodologia e precisão. A Lua vai transitar dessa fase nova em Virgem, que vai acontecer no dia 23 de agosto, para a fase crescente em Sagitário, no dia 31 de agosto. E na semana de análise, ela percorre o espaço zodiacal que vai de Virgem a Sagitário, trazendo energias para aperfeiçoar, equilibrar, transformar e expandir empreendimentos e projetos. Seja muito bem-vindo a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos como o céu da semana pode te ajudar a decidir melhor e ter mais assertividade nas suas ações, tanto nos negócios quanto na sua vida. Lembrando que o objetivo aqui desse trabalho, o objetivo da Astrovisão, é trazer um panorama geral da próxima semana, baseado nos aspectos astrológicos, com foco em oportunidades e desafios profissionais, abordando aí o conceito de astrologia como ferramenta estratégica nos seus negócios. Se você é novo por aqui, esse canal é dedicado à astrologia com esse foco empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Meu nome é Patrícia Ungarelli, sou especialista em astrologia para negócios, trabalho com atendimentos astrológicos personalizados e consultorias empresariais e sou formadora na escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica em astrologia, o curso de especialização em astrologia empresarial, o grupo de supervisão para a prática astrológica e o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos. Se você gostou da proposta do meu canal, considere aí se inscrever e aproveita, já ativa o sininho para sempre ser notificado dos meus próximos vídeos. Quer saber sobre todas as dicas astrológicas que eu preparei para impulsionar a sua carreira e os seus negócios? Então fica comigo até o final. Aproveita e já compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de saber como usar a astrologia de maneira estratégica. Bom, o panorama então geral da semana, fazendo aqui um resumo e uma síntese do dia 24 de agosto até o final do mês, até dia 30 de agosto, portanto até última semana de agosto, é marcado por essa força de renovação e semeadura da lua nova no signo de Virgem. Temos aí Vênus ingressando no signo de Leão, que também traz desafios com a oposição a Plutão, mas temos um super aspecto de Urano e Netuno, trazendo energias de inovação e conexão. Alguns negócios em destaque, serviços e produtos voltados à organização, planejamento, produtividade e saúde. Então, se você trabalha com consultorias na área de qualidade, controle de qualidade, se você é personal organizer ou conhece alguém que é, aproveite as dicas que o céu está mesmo a seu favor. Bom, agora a gente já sabe aí o panorama da semana, o panorama geral, então a gente vai começar a mergulhar nas dicas astrológicas mais detalhadas de cada dia, focadas sempre em como você pode aplicar, porque esse é o objetivo da astrovisão, aplicar essa energia, essas informações ao seu trabalho, ao seu dia a dia, à sua agenda, ao seu planejamento de agenda e à sua própria organização diária. Vamos lá então, pessoal. Mas antes, assim, de começar a mergulhar e já falar das dicas, eu quero deixar aqui um convite para você que ainda não está lá, para você ingressar no meu grupo Astrologia para Negócios, um grupo VIP de astrologia para negócios, para você começar a compreender de uma forma bem mais dinâmica, não apenas com as informações, mas com a minha assessoria diária, porque lá eu estou todos os dias disponibilizando conteúdo, participando com vocês, deixando ali tarefas, acompanhando o dia a dia, portanto, as informações astrológicas diárias, para que você possa entender melhor como é aplicar a astrologia para negócios, porque aqui é um sentido mais prático, falando da alunação em Virgem, é um sentido bem virginiano mesmo da informação astrológica, onde a gente pode
utilizar, portanto, tem um objetivo útil a informação que está disponível no céu com a sua tomada de decisões. Então, deixo o meu convite. O link está no primeiro comentário fixado, está na descrição do vídeo e também está aqui no chat deste vídeo Astrovisão. Portanto, 3 caminhos aí para você ingressar no meu grupo VIP Astrologia para Negócios. Outra coisa muito importante do grupo é que quem está nesse grupo sempre vai receber antes as informações sobre lançamento, tem ofertas especiais para os meus produtos, para os cursos, tudo que eu fizer sempre lá vai ser primeiro. A informação vai para lá primeiramente. Portanto, se você está lá, você está já numa vantagem de entrar sempre nos pré-lançamentos com vantagens, benefícios que é também a função desse grupo. Então, estamos sempre trabalhando para aperfeiçoar a informação, mas também é um ambiente para eu poder oferecer os meus produtos, os meus serviços. Bom, agora sim, então, vamos lá. Então, pessoal, temos aqui eu gosto sempre também, uma coisa importante aqui da Astrovisão, eu faço sempre aqui um resuminho. Então, temos assim, antes de começar na semana de análise, quando eu falo semana de análise, eu estou falando da semana, próxima semana. Então, a gente está falando ali da semana do dia 24 ao dia 30. Mas fazemos a astrovisão sempre às quintas-feiras. Portanto, a gente tem sempre esse período de quinta ao início da semana, que é sempre dicas que eu trago já na live anterior. Portanto, a gente, como está sempre adiantado, o que acaba acontecendo? Eu repito a informação de forma proposital, então é proposital repetir, fazer um resuminho que você que está acompanhando, que vem toda semana, consegue relembrar de onde estamos vindo. Então, isso é muito importante porque é um dos conceitos que eu trabalho aqui com vocês, que é o conceito mesmo de observar o movimento. Então, se estamos observando o movimento, estamos sempre observando essa passagem do tempo. Isso é muito importante. Lembrando, outra coisa que eu falo sempre, não existe o liga-desliga, não tendo liga-desliga no céu, então é importante entender quando um aspecto está terminando, o outro está começando, existe sempre uma zona ali de, é, como é que a gente pode, como é que eu posso explicar melhor? Uma orbe, né? Como a gente fala, uma orbe, uma zona de transição entre uma semana e a outra semana. E fica bem certinho aí essa zona de transição, porque eu faço a live, a Astrovisão, quinta-feira. Bom, então vamos lá. Um resuminho aqui da semana, o que temos aí para esses próximos dias? Temos o ingresso do Sol no signo de Virgem, portanto, realmente a gente tem um movimento pela frente. Aliás, a lunação em Virgem e a próxima fase, que é a Lua crescente em Sagitário, ambos, todos esses dois signos entram numa força mutável, que é a força de realmente de mudança. São dois signos mutáveis e temos aí esses aspectos de mudanças no céu. E amanhã temos o dia do ingresso do Sol. Então amanhã realmente começa, 22 de agosto, começa uma nova fase do movimento do Sol. Então isso é importante. Lembrando sempre, né, pessoal, sempre é bom deixar muito explicado que quando eu falo assim, é sempre do ponto de vista da Terra, o Sol ali não fica se movendo, nós nos movimentamos ao redor dele. Então a sensação é essa que ele vai mudando de faixa zodiacal a cada mês, e isso vai mudando o colorido todo do cenário que está por trás. A gente tem sempre cenários aqui e a gente vai trabalhando com esses cenários, e um deles é sempre a mudança de signo do Sol. Então, entramos numa fase agora mais analítica, mais organizacional, por isso que favorece os negócios de organização, as áreas que estão envolvidas com organização, com qualidade, com ensino, com a saúde, com métodos, com sistemas, com metodologias, com as rotinas, porque isso é o tema virginiano. Então, a gente tem um mês inteiro agora com esse cenário, ou seja, com esse pano de fundo virginiano. Então, o foco é nesse início de ciclo voltado a esses assuntos, aperfeiçoamento, a esse sentido prático. Então, é um excelente momento para você ingressar mesmo no meu grupo VIP, para você poder compreender melhor a aplicação, a utilidade da informação astrológica na sua vida, para realmente fazer diferença na sua vida e nos seus negócios. Isso é super importante, a gente entender a aplicação das coisas e não apenas um conhecimento, porque sim. Não, vamos aprender para poder aplicar. Então, hora também de simplificar, de lapidar, de sistematizar, de refinar a sua atuação. Como o Virgem está ligado
controle de qualidade, portanto, há melhorias nessa área, então refinar a atuação, refinar o seu planejamento, refinar as suas estratégias. Então, aposte aí em serviços com valor mais prático. Portanto, nas questões de marketing, no seu negócio, aí independente de qual seja, é o momento de comunicar mesmo a utilidade do que você faz, utilidade do seu produto, utilidade do seu serviço, para quê? São as perguntas e são a produção de conteúdo pode estar voltada nesse momento para isso, independente do seu tipo de negócio. Independente, porque qualquer negócio que a gente tenha hoje, a gente tem que comunicar. E o que a gente comunica? Então, num momento onde virgem está proeminente, a gente comunica a utilidade, a gente comunica para que aquilo serve, a prática daquilo, como fazer melhor aquilo. Esse é o ponto mais importante. No dia 23 de agosto, a gente tem então a lua nova. Então, o ingresso do Sol em Virgem, a lua nova já no dia 23. Portanto, início, estamos já na força. Hoje já estamos na força de toda essa lua nova. E a lua nova, pessoal, para nós aqui dos negócios, da astrologia para negócios, é o momento do planejamento. É o melhor momento para você alinhar a sua motivação interna, a sua essência, aquilo que você de fato é. Portanto, tem muito a ver com essa ideia interna, ideia de essência, motivação, com aquilo que você quer realizar ao longo do mês inteiro. Eu já expliquei aqui algumas vezes, mas toda vez que temos lua nova, eu reforço essa explicação, que quando a gente trabalha o mapa da lua nova, e esse mapa eu vou colocar no final aqui da Astrovisão para você visualizar no programa de astrologia, o mapa, quando a gente trabalha com esse mapa, na verdade, essa é uma das ferramentas, e eu chamo também de um cenário de análise, porque esse mapa da lunação, portanto, o mapa da lua nova, é um direcionador desse cenário do mês. Então não é só para semana, tá? Toda vez que a gente fizer aqui lunação, toda vez que a gente tiver semana de lua nova, ou seja, uma vez por mês temos, você também pode usar essa informação da astrovisão de lua nova para o seu mês inteiro. Então fica aí essa dica, anota isso, chama aí seus amigos também, compartilha isso, porque a semana que eu faço lunação, portanto, é agora e depois daqui um mês vamos ter de novo, depois de um mês também, ou seja, todo mês tem, é uma informação muito importante para o mês inteiro. Lógico que cada semana tem a sua particularidade, mas o mapa da lua nova tem essa particularidade, ele serve para o mês inteiro. Então, são informações que valem ao longo de todo o mês. Então, essa é a força aí do mapa. E eu vou colocar ele no final. Então, fica comigo também até o final para ver essa informação. Então, é o momento do recomeço, é o momento de se reenergizar, é o momento de semear. A lua nova traz essa força do novo, traz a força da renovação de energias e, de certa forma, também do renascimento, porque simbolicamente a gente está iniciando um novo ciclo. Então, a lua está renascendo. Essa é a ideia que a gente tem. Para os nossos negócios, portanto, um sentido mais prático, é aquele momento mesmo de planejar. É o momento de você colocar suas intenções daquilo que você quer ver realizado, portanto, realizar ao longo do mês. Então, comece um novo ciclo profissional e financeiro, agora, nesse momento, com metodologia, com organização. Se você não tem ainda nenhum tipo de método, tente fazer alguma coisa mais organizada, coloque ali um planejamento, mesmo que seja simples, na sua agenda. O que é um planejamento? É você colocar o quando. A gente tem muitas ideias, pessoal, muitas ideias, muitas aspirações, anseios, sonhos. Isso é muito bom, precisamos deles. Mas a gente precisa colocar o quando. Quando a gente coloca esse quando, a gente está definindo uma probabilidade de acontecer naquele período. Então, eu quero ver realizado isso. Então, quando no mês, lógico que estamos trabalhando aqui com objetivos realizáveis, pessoal, não são aquelas coisas que são mirabolantes, que sei lá quando que a gente pode fazer. Não, coisas mais palpáveis, mais concretas, que possam ser realizadas já, ao longo, inclusive, do mês. Então, colocar o quando é você ensinar a sua mente a definir situações, definir um período, mesmo que mude, não tem problema mudar o planejamento, tem problema é não ter um, porque não tendo um, a gente não sabe nem para onde vai a energia.
Entendem isso? A gente não sabe nem para onde está indo a energia. Então é importante a gente falar, olha, quando? Então eu vou pegar uma agenda, vou abrir um calendário, vou falar, olha, esse período eu acho que eu vou fazer aí. E lógico, se você quer então mais informação para te ajudar a esse quando, é lá no grupo. Ou vem fazer uma consultoria comigo, que é disso que a gente trabalha o tempo todo. É podendo te ajudar a definir essas situações, a definir esses quandos na sua vida. Mas esse é um exercício individual também. Por mais que o consultor faça, por mais que o astrólogo te direcione, você tem que se treinar. Você precisa de um treino, você precisa de um autoconhecimento. E você entender que precisa definir coisas, às vezes, na sua vida, mesmo que depois isso mude. Isso não é o importante não é enrijecer esse planejamento e ter que fazer dessa forma como você definiu agora. Mas definir agora significa que você está na força do novo, você está na força desse início, você está na força exatamente para alinhar essas metas e metas que possam ser realizáveis, que possam ser cumpridas ao longo do mês. E isso já te traz uma organização natural. Agora, imagina fazer isso quando a Lua está no signo da organização. Então, agora é o melhor período para você, por exemplo, que tem dificuldade de se organizar, ou conhece alguém que tenha. É agora o melhor momento que o céu pode nos ensinar a fazer isso, porque ao longo de todo o ano é agora que temos a lua nova em Virgem. Ela não acontece em outro momento do ano, é agora. Então, temos agora um período muito favorável para a gente treinar isso, quando a gente não tem essa habilidade, treinar essa organização. Dia 24, então, já agora iniciando a semana, vamos lá, já começar a semana. A gente começa a semana com alguns desafios, pessoal. Então, vou anotar isso, porque é importante. É bastante relevante e importante, porque a gente inicia no domingo, dia 24, e nesse dia a gente tem um desafio forte aí de Sol, quadratura Urano, então a gente tem que prestar um pouco de atenção com movimentos assim muito rápidos, muito drásticos, movimentos disruptivos, movimentos que a gente não presta muita atenção, ou decisões na base aí do calor, sabe? Tomar decisões assim muito precipitadas, como se a gente já soubesse onde vai, já soubesse tudo, não precisasse nem ler o manual das coisas e já toma decisão porque sabe. Isso é um problema quando a gente tem esse aspecto do Sol fazendo aí a quadratura com Urano. Então a gente está sujeito a imprevistos, a viradas, a situações que mudam de repente. Lógico que a gente fica também sujeito a situações meio temperamentais nas questões relacionais, a gente pode ficar mais sujeito a brigas, a conflitos, simplesmente porque sim. Então, sabe quando a gente entra em algumas discussões ou conflitos simplesmente porque a gente quer brigar, ou a gente quer mesmo discutir, ou a gente quer contrariar? Essa é a energia, essa é a história aí de um Sol quadratura Urano. E é uma dificuldade, muitas vezes, em se enquadrar, em se adaptar. Então, é um aspecto que pode trazer tendência a conflitos interpessoais por esse motivo. Por esse motivo. Então, às vezes a gente tem choques de realidades, viradas inesperadas. É um domingo, tudo bem, mas é a energia do início da semana. Portanto, ao longo da semana, essa energia vai estar ali influenciando. Então, o que que a gente precisa? Estamos agora na quinta-feira, ainda falta um tempo para chegar essa força. A gente pode então estar ciente, ou seja, estar consciente dessa situação já é um grande passo. Saber que isso está ali como uma tendência já é uma grande história. E a gente já saber que existe ali uma situação que pode de repente mudar e não estava no planejamento de jeito nenhum. Então, quando a gente tem isso no céu, a gente tem que saber antes, por isso que eu estou aqui para te avisar, a gente tem que se preparar de que maneira? Já que a gente está falando de imprevisibilidade, ninguém se prepara para imprevisibilidade, mas a gente pode ter uma conduta interna de flexibilidade. Então, quanto mais a gente estiver aberto para qualquer situação que pode exigir de nós uma rápida adaptação, a gente está aberto a conseguir de uma forma menos estressada, menos conflituosa. Então, flexibilidade é o segredo da semana. Por isso que o planejamento que você está fazendo hoje, vai fazer agora nos próximos dias, tem que contar com esse fator.
de coisas que podem de repente mudar. Então, aquela decisão que foi tomada semana passada muda tudo, o cliente que disse que queria, de repente pode não poder por algum motivo. Então, você planejou, você contou com aquilo e aquilo não vem. Então, como é que a gente lida? A gente fica frustrado, a gente fica estressado muitas vezes, e perde energia com isso. Então, para não perder nenhum tipo de energia com isso e você não tomar decisões também precipitadas que depois você vai se arrepender, já fica preparado e saiba que a gente inicia a semana com isso, com essa força. Dia 25, a gente tem o ingresso de Vênus no signo de Leão, já fazendo também ali um trígono, aliás, aspectos muito bons de Vênus na semana, apesar de ter também o desafio que eu falei lá no início do vídeo, mas a gente tem aspectos muito favoráveis de Vênus logo no início da semana. Então a gente tem ali Vênus fazendo trígono com Saturno nesse dia 25, ingressa no signo de Leão, ou seja, Vênus muda de signo nesse dia, a partir então do dia 25, a gente tem Vênus numa nova força, numa nova qualidade de signo. O que que isso significa, pessoal? Isso significa que Vênus, sendo um planeta muito associado ao nosso potencial de vendas, ao nosso potencial de relacionamento e à própria dinâmica relacional dentro dos negócios, portanto, também tem a ver com a atração de clientes, no signo de Leão está favorecendo negócios de marca pessoal, está favorecendo todo mundo, todas as áreas e todos os negócios que dependem muito da atuação, da performance, da expressão pessoal. Então, você que tem um negócio assim, de marca pessoal, como o meu, por exemplo, você que conhece pessoas que têm um trabalho assim, ou até conhece pessoas que estão no mundo artístico, de fato vão para o palco, então, palestrantes, pessoas que atuam, artistas, celebridades, pessoas que estão nesse mundo, aproveita, gente, porque Vênus em Leão favorece a atuação e a performance. Portanto, o lado artístico também, a expressão pessoal. Lógico que também vai favorecer todo tipo de ambiente ou as áreas que envolvam também saúde, beleza, cosmético, moda, e que tem essa questão da atuação. Então, aqui a gente vê pessoas que estão no palco. Então, a gente são palestrantes, são pessoas que dão aula, por exemplo, os professores que estão no palco também, pessoas que atuam, líderes também. Então, é um aspecto que favorece liderança, favorece muito a liderança. Não só a entrada de Vênus em Leão, mas o trígono que faz com Saturno. Então, vamos aproveitar que é momento mesmo até de estruturar a sua nova posição perante o mercado, a sua nova forma de atuação e os seus vários papéis também. Então, o papel, por exemplo, empreendedor, o papel empresarial, o papel de liderança, são papéis que Vênus ingressando em Leão facilita, beneficia, ajuda. Então, lembra que essa é uma posição que precisa de expressão. Então, momento também de mostrar talentos, mostrar habilidades, mostrar o que você faz de bom. Beleza com estrutura, está envolvida com o aspecto de trígono Vênus-Saturno, a expressão pessoal com essa solidez. Então, momento também de mostrar para as pessoas, se você estiver fazendo ali um marketing ou estiver mostrando produtos e serviços, o tempo que você está aí no mercado, tá, gente? Porque às vezes a gente esquece de fazer isso, quando a gente já está há muito tempo, quando a gente vem lá, igual eu, do mundo offline. Quando a gente está aqui nesse online, mas a gente não está aqui porque nascemos aqui no online, como muitos negócios nascem. Estamos aqui já desde antes disso. Então, se você tem mais de 20 anos, mais de 15 anos de estrada e de jornada, é hora de falar, é hora de mostrar isso, de onde você veio, toda a sua jornada, porque isso é Saturno, isso é o seu legado, isso é a sua estrutura, isso é o tempo que você está, portanto, isso tem a ver com a sua experiência profissional. Isso tem muito a ver com esse Vênus em Leão, fazendo um trígono Saturno. Então, lembre disso. Vou aproveitar também e vou falar isso para vocês. Eu sei que eu falo isso sempre desde o do começo aí do vídeo, mas eu venho aí de uma jornada também, gente, faz aí mais de 25 anos que eu trabalho com tudo isso que eu trabalho, né? Então, eu comecei sim lá no offline, no presencial, dando aula no presencial, no físico, atendendo pessoas aqui, ao vivo e a cores, antes de ter a escola online, de estruturar a escola online, de estruturar os cursos online, de fazer os atendimentos online que eu faço hoje. Então, minha experiência vem de uma experiência nesse campo mesmo do antes de internet.
Então, se você nem sabe que se você está aqui e nem sabe que mundo foi esse antes de internet, porque você é de uma outra geração, sim, a gente veio de um mundo que não tinha internet, que a nossa forma de prospectar, de vender, de atuar, de se relacionar era muito diferente. Então a gente está tendo sempre que nos adaptar, aprender, aperfeiçoar, olha lá, né? Adaptar e se atualizar, inovar constantemente. Então, a dica prática aqui, com esse Vênus em Leão fazendo trigo no Saturno, é investir no brand mesmo. Investir aí na marca pessoal, na sua imagem e nos relacionamentos profissionais confiáveis. Então, são aqueles relacionamentos ou aqueles negócios de médio e longo prazo. Esse também é um aspecto que favorece muito contratos, por exemplo, contratações. Momento muito bom de contratações, tá? Com esse Vênus fazendo trígono Saturno, a gente tem um momento favorável. Mas tudo com aquele foco ligado na questão do tempo, ou seja, não favorece muitas coisas imediatistas, as coisas muito rápidas e imediatas, mas favorece aquilo que você constrói com visão de médio e longo prazo. No dia 26 de agosto, a gente tem outro bom aspecto aí de Vênus, mas agora já é Vênus fazendo sextil com Urano, fazendo trígono com Netuno. Então, olha como a gente tem no início da semana aspectos muito bem favoráveis ali de Vênus. Então, esse dia 26 a gente tem Vênus trígono Netuno, Vênus sexto Urano. Isso é um aspecto muito favorável para atividades aqui nesse universo das redes sociais, no universo da internet em si, ou seja, negócios online, vendas online. Você tem produto ou serviço online, depende de uma rede de contatos e principalmente depende de uma rede de contatos dentro desse universo da internet. Então, é uma semana ideal para isso. Tudo bem que o cenário, o pano de fundo sendo lua nova, não é o melhor cenário para lançamentos. A gente sabe que lua nova é aquele momento do recolhimento e do planejamento. No entanto, do dia 26 em diante, a gente vai entender que a transição da lua nova para a lua crescente favorece. Então, a semana, de certa forma, tem uma energia que vai favorecer essa, essa prospecção de negócios que é a força de uma lua crescente, que lá no final do mês. Mas, pessoal, agora vamos lá, né? Ao desafio. A gente tem no dia 27 de agosto, a gente tem oposição de Vênus também. Então, Vênus é estrela da vez aí na semana. Vênus ingressa em Leão, Vênus faz trígono Saturno, faz trígono Netuno, faz sexto Urano, todos esses aspectos favorecem, então, o que eu falei antes, vamos só relembrar, favorece todo tipo de performance, de expressão pessoal e de realmente de mostrar, ou seja, expressar, mostrar a sua jornada de profissional, sua jornada de tempo aí profissional, o tempo que você está na estrada e o tempo que você está na jornada, porque isso realmente traz o que? Autoridade, traz a sua experiência. É diferente de ter começado ontem, então existe uma experiência que vem sim com a prática. Isso é Saturno aí ajudando a gente com Vênus, Trígono, Saturno. Mas Vênus, Trígono, Netuno favorece todo tipo de relacionamento nas redes. E aí não é só rede social dentro do universo da internet, mas é também a rede social dos seus contatos. Então, esse é um aspecto favorável de networking, fortíssimo, um aspecto favorável para você ativar os seus contatos com um cuidado, com uma preocupação, com esse relacionamento mais emocional, mais netuniano, mais de conexão. Vênus, sexto Urano, aí sim, está bem envolvido com a questão da internet, do online, do infoproduto, do digital, daquilo que a gente faz aqui dentro desse universo. Mas agora, vamos então agora, fizemos aí um resuminho de Vênus e dos aspectos Vênus. Vênus oposição a Plutão, e a gente tem um desafio. Então, questões profundas sobre valor, sobre o lado financeiro, sobre as questões de controle e poder. Então, esse é um aspecto que desperta ou traz uma tendência de jogos de poder. Então, se você já vive num ambiente muito competitivo dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, e se já existem alguns problemas relacionais envolvendo isso, essa questão de disputa de poder por causa de cargo, disputa de poder por causa de dinheiro, qualquer disputa de poder e se envolver dinheiro fica então mais dentro do aspecto ainda, temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse é um aspecto que aprofunda os problemas, pode trazer à tona realmente essas dinâmicas relacionais
Então, a dica aqui é negociar, já que Vênus tem muito a ver com essa questão das trocas, portanto, das relações e da persuasão quando está envolvido com Plutão. Então, negociação é um tema muito Vênus-Plutão. Tem que negociar com consciência para não ultrapassar um limite da ética, para não ultrapassar o limite, por exemplo, de fazer uma negociação pautada só no que é bom para mim, porque isso não é uma boa negociação, na verdade, não é uma negociação venusiana, porque não é nem diplomático, não está focando no bem comum daquele processo, está focando no que é bom para mim e os outros que se danem, entendeu? Isso é bem complicado e envolve aí essa dinâmica de poder e controle. Outra coisa importante desse aspecto é que ele também potencializa relações muito voltadas aos aspectos de manipulação. Então a gente tem que tomar cuidado, relações tóxicas, abusivas, tá, gente? Tem que tomar aí um pouquinho de cuidado, porque, por outro lado, sendo uma oposição, fica muito claro isso. Então, quando a gente, para a gente utilizar um aspecto desses, por exemplo, ou em vez de ficar, por exemplo, sujeito a ele, a gente entender de uma forma com mais consciência, é você também aproveitar um processo desse para perceber melhor a dinâmica relacional. Porque a oposição sempre traz a possibilidade de entendimento da dinâmica relacional, já que a oposição tem a ver com relacionamento. Então, é um momento de prestar atenção, de deixar aí os seus sinais, as suas antenas bem ligadas, porque você pode perceber algo que antes estava difícil perceber. Ou pessoas que estão à sua volta que lá no fundo não estão colaborando mesmo. Estão criando uma dinâmica desse sentido aí manipulador, abusivo, tóxico ao seu redor. E aí, nesse momento, a hora que a gente percebe, descobre, isso fica mais consciente, a gente pode se preparar melhor, a gente pode criar estratégias para não cair nessas armadilhas. Então, toma bastante cuidado a partir do dia 27, 26, 27, para as questões mesmo de negociações, onde você vai ter que se comprometer ali. Toma bastante cuidado, principalmente se você se envolver aí dinheiro mesmo. Se não for só questão de ideia, uma questão que envolva recursos, valores, o lado financeiro, tá bom? Dia 28 de agosto, então, outro bom aspecto é sextil de Urano e Netuno. Esse eu falei no início aqui do vídeo, colocando aqui a questão que é um sextil que traz a inovação, a conexão. Aspecto muito favorável no céu mesmo, de forma geral, não é um aspecto rápido, então ele vai ficar por um tempo influenciando. Ele traz inovação, mas com sensibilidade, tecnologia, mas com humanização, consciência muito expandida e oportunidades mesmo de inovar dentro do seu negócio, mas ao mesmo tempo de expandir ali também a sua rede de contatos também, que é Netuno. Então, incorpore uma visão de futuro, busca as tendências. Vem aqui comigo assistir a Astrovisão toda semana para a gente estar bem atualizado sobre o que vai acontecer, as tendências. Lembra que aqui a gente não trabalha com fatos e eventos, porque isso a astrologia não traz, o evento em si, mas o panorama, o cenário, a tendência, sim. E quando a gente tem isso de antemão, quando a gente tem isso antes, a gente tem uma grande ferramenta estratégica. Essa é a proposta aqui e acaba sendo um certo poder. Isso é poder na sua mão, tá, gente? Poder aí na sua mão. Saber antes alguma tendência é te dar uma abertura melhor e maior para você decidir assertivamente as coisas. Então, é a visão de futuro, é a astrovisão, mas com um toque também humano aí, espiritual nesse processo. Esse é o aspecto que traz isso. A gente enxerga o futuro, mas a gente também tem uma conexão com os valores humanos, uma conexão com o sentido das coisas. Não é só inovar porque está todo mundo inovando, porque tem que investir, porque tem que aprender o chat GPT, porque tem que fazer tudo, tem que comprar equipamentos, tem que não é isso só, é compreender isso de uma forma bem mais profunda, é perceber o sentido disso, o propósito disso, o significado disso. Isso é Netuno. Portanto, favorece também a criatividade, tá? Esse aspecto. Criatividade. Aí vamos para a dica bônus. Sempre temos aqui uma dica bônus, tá? Se você é novo aqui, tá vendo pela primeira vez a Astrovisão, eu sempre deixo a dica da outra semana. Então, olha como a gente se antecipa aqui. Deixo ali a dica do dia 31 de agosto, que é sim já o início da próxima semana. Vai ser
revisado isso ali na próxima astrovisão, sim, do dia 28, mas aí a gente já tem mesmo a força da lua crescente em Sagitário. Aliás, a força da lua crescente já inicia no dia 29. Então, 28, 29, a gente já começa o quê? A fazer a transição da lua nova para a lua crescente em Sagitário. Então, dia 31 é o dia que começa essa fase. Mas 2 dias antes, a gente já tem que considerar nas nossas decisões que estamos na força da lua crescente. Porque lembra? Não tem liga-desliga. Não tendo liga-desliga, então a gente tem transições o tempo todo no céu. O tempo todo a gente trabalha com essa ideia, sim, porque é transição. A lua não fica de repente cheia no céu. Ela vai se iluminando aos poucos. Ela vai recebendo ali aos poucos até chegar no momento de lua cheia. Então, se você compreender essa visão, essa imagem, você vai entender todo o resto dos aspectos e por que que a gente tem sempre essa margem de trabalho, tá? Isso é super importante, porque numa tomada de decisão, se a gente não tem essa informação, a gente pode decidir de uma forma não tão assertiva. A gente pode achar que não está ainda naquela força, então eu estou decidindo baseado na lua nova, mas não, já é a lua crescente, já podemos fazer coisas de lua crescente 2 dias antes dela acontecer. E vai ser uma lua crescente muito favorável aos lançamentos, à prospecção, à expansão, ao crescimento do seu negócio. Então, expansão com propósito, com significado. Então, expanda aí os seus projetos com coerência, com organização. Lembra que o pano de fundo é o quê? O Sol em Virgem. A gente está na qualidade virginiana do mês. Então, todo tipo de crescimento, de expansão, de tomada de decisão, tudo que a gente faz tem que estar pautado no cenário anterior. O cenário anterior é a posição do Sol, ou seja, o Sol em Virgem traz toda uma ideia de ordem, organização, sistema, coerência, método. Então, não é só crescer sagitarianamente falando, porque é um crescimento expansivo sem fronteiras e sem limites, mas com o pano de fundo de Sol em Virgem muda. Então, a gente tem que ter coerência, organização, mas é bom investir em conhecimento, é bom adquirir novos conhecimentos também, é uma lua que favorece isso, e lógico, a visibilidade, momento então de publicidade muito forte. Se você está pensando em abrir coisas, fazer lançamentos, a gente tem uma semana excelente pela frente a partir do dia 29 de agosto, tá? Não precisa chegar no dia 31 para isso. E a dica bônus da segunda, temos também a dica bônus da segunda, que já que começa o mês de setembro, que é a posição interessante aí de Saturno, que está retrógrado no céu, voltando para a posição de peixes. Então, temos agora uma nova chance de fazer coisas que não fizemos quando ele estava lá passando pelo signo de peixes. Ele vai mudar de signo, a partir aí do ano que vem, ele inicia essa nova trajetória no signo de Carneiro, e aí sim ele segue, não volta mais para peixes, mas a gente está ainda com a fase que ele vai retroceder, ou seja, ele está retrogradando, volta para peixes, e, portanto, a gente tem uma nova chance de reestruturar sonhos, anseios, visualização e imaginação. É aquele momento, aquele sonho que não estava muito bem organizado na sua mente, ele volta para você ter uma nova chance de materializá-lo. Só que antes de materializar, tem que organizá-lo dentro de você. Então, reestruturar esses sonhos, aqueles projetos os projetos que ficaram ali na alma, aqueles projetos que ficaram como anseios e ficaram aí perdidos no céu, né? Então, agora é o momento da gente reestruturar. Então, reorganize as coisas, processos criativos, façam aí um aprofundamento na sua base emocional para perceber qual o significado do trabalho para você. Essa é uma questão importante agora. Reestruturar internamente também as suas motivações para perceber qual é a motivação, porque é muito fácil a gente entrar no modo mecânico e nesse modo de condicionamento. Você faz porque tem que fazer, faz porque sempre fez, mas quando a gente para pensar mesmo e tentar conectar com algum sentido, às vezes não existe esse sentido, às vezes a gente está vazio desse sentido, desse significado, o que faz a gente perder muita energia porque a gente então não se alimenta. Para a gente se alimentar das coisas, a gente tem que sentir coisas. Nutrir. Quando a gente fala em nutrição, estamos falando em signos de água, estamos falando em lado emocional. Então, se não tiver isso, a gente faz, a gente até faz, a gente até chega na meta, a gente até consegue conquistar, mas fica tudo vazio de significado. Portanto, a gente vai perdendo energia no processo até chegar a um ponto que
não tem mais graça nada, não tem mais sentido nenhum as coisas. Então, para as coisas terem sentido, quando a gente tem o céu ajudando a isso, que é o caso de um Saturno aí retrogradando para o signo de uma sensibilidade extrema até, que é peixes, é o momento. E o pano de fundo sendo uma organização virginiana, melhor ainda, tá bom? Então, isso é muito importante. Reorganize os seus processos. Bom, vamos então agora, pessoal, compartilhar a tela. E olha, vocês podem deixar aqui comentários, perguntas, tá? Tudo bem que quem está lá no grupo também pergunta, a gente troca informações. Mas aqui, pessoal, pode deixar sua dúvida, pode deixar sua pergunta. Eu sempre respondo, tá? Respondo um a um aqui no canal, sempre respondi. Às vezes até demora uns dias, mas eu respondo sempre. Sou eu mesmo, tá, gente? Que responde aí as questões que vocês me deixam. E lógico, né, gente? Compartilha aí, pessoal, que compartilhando, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e aí distribui para mais pessoas. Dessa forma, você também está me ajudando a cumprir um dos objetivos aqui da Astrovisão, que é mesmo espalhar informação astrológica útil e de qualidade ao maior número de pessoas. Que esse é o objetivo de sentido e significado que eu tenho com a astrovisão. O sentido mais prático e objetivo é trazer informação que você possa aplicar na sua vida. Mas o meu sentido pisciano é esse: espalhar informações astrológicas úteis e de qualidade ao maior número de pessoas, para que realmente todos possam se beneficiar com o céu da semana. E aqui, gente, vemos o mapa. Então, aqui a gente tem o mapa dessa lunação, portanto, o mapa da lua nova. Então, o que que é uma lunação? É o encontro do Sol e da Lua no céu, do ponto de vista da Terra. Então, eles se encontram aqui, os dois juntos aqui, portanto, eles têm que estar no mesmo grau. Então, eles estão aqui a 0 graus, olha aqui, né? 0 graus, 23 minutos, 0 segundos, o Sol e a Lua iniciando então essa lunação no signo de Virgem. Aquela quadratura que eu deixei como uma atenção para o início da semana, tá aqui. Então é a quadratura com Urano. A gente vai precisar ter essa palavrinha de ordem na semana que é flexibilidade, tá, gente? Bem verdade isso, flexibilidade. E tomar muito cuidado com essa velocidade das coisas onde a gente não presta atenção. Então, tomar cuidado quando você está andando na rua, quando você está mexendo no telefone sem prestar. Quando você está mexendo no telefone no carro, então, ó, sem condições, tá, gente? Proibido isso, mexer no telefone no carro, porque numa semana que a gente tem essa quadratura, a probabilidade de realmente isso virar um acidente é alta. Então, por que a gente vai colaborar para a quadratura? Vamos então aprender a usá-la e não colaborar para que ela aconteça de uma forma mais drástica. Então, presta atenção, toma cuidado, não tenha pressa. Não adianta correr muitas vezes. A gente acha que pode. Se você precisa então de uma velocidade, começa as coisas antes, sai antes de casa, planeje melhor. Agora é a hora de planejar. Então, faz isso para que quando acontecer o aspecto, a gente fique um pouquinho melhor preparado para isso, para essas eventualidades. Outra coisa são os imprevistos. Então, já que a gente não tem como entender o que são esses imprevistos, como que eles podem, vamos ficar um pouco mais atentos, tá bom? A essas viradas. E no campo relacional, aqueles pontos assim de discussão porque sim. Quando eu falo assim, discussão porque sim, é aquele tipo de discussão só porque eu quero contrariar. Eu não quero chegar a lugar nenhum, eu não quero ver o benefício de nada, mas quero ficar contrariando aqui, questionando, 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 sem um sentido de utilidade. Então é mais ou menos assim: para quê? Por quê? A gente fica, às vezes, discutindo para não chegar a lugar nenhum. E isso é um pouco de rebeldia, por isso que eu estou usando essa questão para mostrar que, às vezes, a quadratura traz essa rebeldia, que é o rebelde sem causa. Então, não adianta nada. Vai chegar uma coisa produtiva, construtiva? Não. Então, é perda de energia. E, às vezes, não é só perda de energia, é perda mesmo. Principalmente se a gente deixar isso acontecer de uma forma assim, deixar sem ser vítima da situação em vez de ter consciência dela. Quando a gente não cria consciência, não tem consciência e simplesmente deixa a vida levar, a gente é vítima. Quando a gente toma as rédeas na mão e fala: não, peraí, eu vou aprender, eu vou entender, eu vou aprender com essa situação, você está num certo controle. Lógico que não dá para controlar tudo, nem é a ideia aqui, mas você está num certo controle, o que traz uma paz mental, às vezes, muito grande de você, pelo menos saber que tem aquela tendência. Então, se alguém de repente te
estressar na sua frente, você sabe, pô, não é comigo. É um momento, tá, propício para esse tipo de situação, tá? Então, esse é a quadratura aqui para vocês verem como é que isso funciona. Outro aspecto muito falado é Vênus, né? Bem aspectada ao longo da semana. Então, a gente tem Vênus aqui, nesse signo, que vai ingressar no signo de Leão. Então, nesse dia aqui, a gente ainda tem Vênus no final do signo aqui de Caranguejo, mas Vênus está andando e vai entrar nesse signo aqui, dessa faixa, signo de Leão. E aí a gente tem a oposição a Plutão, olha lá o desafio, o sexto Urano, o trígono Netuno, Saturno. Bem aspectado Vênus na semana e são todos aqueles aspectos que eu mencionei para vocês. Depois eu vou falar mais agora no finalzinho, eu tenho um quadro aqui, eu abro para vocês um quadro de mais informações. E esse quadro, pessoal, esse quadro depois, se você também estiver no grupo VIP, você recebe esse quadro ali para baixar. É um material, um PDF, um material bônus, além do resumo. Existe também um resumo, que é um material bônus para você, um resuminho de tudo que eu falo aqui, bem resumido, pontuado, assim, com itens para facilitar o seu entendimento e também colocar ali na sua agenda, também no grupo. Aí você baixa esse material e eu coloco esse quadrinho já já aqui para vocês. Então, esses aspectos, outro aspecto bem relevante aqui na semana que continua ativo, ele já vem vindo, ele está ativo, bem ativo agora, ele continua na próxima semana e, de certa forma, lembra do mapa da lunação que eu coloquei para vocês, explicando para vocês há um tempo atrás, comecinho aí da astrovisão, dizendo que esse mapa, ou seja, essa ferramenta de lunação, é também um mapa que pode trazer para nós um cenário do mês inteiro? Então, toda semana que tiver lua nova, vem assistir a Astrovisão, traz amigos para ver também, compartilha, porque a astrovisão da lunação, o que que é a astrovisão da lunação? É quando a gente está com a lua nova. Agora, por exemplo, essa é uma astrovisão da lunação. É uma astrovisão que tem informações também para o mês inteiro, vira um pano de fundo. Então, tudo que está nesse mapa é um pano de fundo para o mês inteiro. Por isso que eu estou reforçando os desafios para vocês entenderem que não é só dessa semana, mas está ali, o mês inteiro vibrando, seria essa a ideia, tá? O mês inteiro vibrando, pedindo então atenção com Sol quadratura Urano, pedindo atenção com as negociações, com as questões financeiras, com as questões relacionais, porque Vênus em oposição a Plutão traz aquelas dinâmicas relacionais tóxicas, de manipulação, às vezes abusivas também. Então, tomar um pouco de cuidado com esse tipo de aspecto quando a gente está dentro de uma situação dessas, dentro de relacionamentos, dentro de situações em potencial para acontecer isso. Por outro lado, lembra que oposição é também o aspecto que traz a revelação, que traz a posição de facilidade de identificar. Ou seja, facilidade de identificar essas relações, desde que a gente queira ver, desde que a gente queira criar consciência sobre aquilo. Senão aquilo é só um condicionamento e a gente não percebe que existe ali uma dinâmica padronizada, ou seja, um padrão ali repetindo. Ok, gente? Então vamos agora ao quadrinho de dicas e aí vocês vão ter mais informações sobre essa semana. Então vamos lá, pessoal. Foco da semana: Lua nova em Virgem, semana então de início, organização, estratégia. A semana começa sob a influência da Lua nova em Virgem, marcando um novo ciclo que é ideal para planejar, corrigir rotas, implementar melhorias, com mais método, mais precisão. O céu também traz uma sequência intensa de aspectos. Vênus aí em destaque, ativando temas ligados a finanças, estética, valor pessoal, relações nos negócios. Lembrando que vai ingressar em Leão, portanto, vai favorecer todas as atuações e performances ligadas mesmo à expressão pessoal. A tônica e o cenário de fundo é organizar com inteligência, com estética, com beleza, equilibrando a praticidade e a sensibilidade. Negócios aqui, pessoal. Serviços e produtos voltados à organização, planejamento, produtividade e saúde. Falei disso no começo, mas vamos acrescentar mais coisas aqui. Negócios relacionados, sim, à estética, à imagem, beleza funcional, bem-estar emocional e também ligado à liderança, tá, gente? Ligado à liderança. Atividades ligadas à economia criativa, moda,
Vênus em Leão favorece muito moda, branding, presença digital com valor emocional, setores que integram inteligência sensível, espiritualidade prática, inovação consciente. Aí vamos para estratégias e ferramentas que vocês podem usar para os desafios e para as oportunidades. Início de ciclo, então é excelente para lançar projetos. Quando eu falo lançar aqui, é mais no sentido do planejar, tá? Planejar negócios com base sólida, com estética mais refinada. Momento bom também para rever toda a estética, por exemplo, do seu perfil, das suas redes e também do seu marketing. Rever a estética. Isso é um ponto interessante. Atenção, então, aos imprevistos, a gente vai precisar ter flexibilidade, e aí, principalmente nas reações emocionais bem intensas ali do dia 24, do dia 27. Aproveite a fluidez do dia 26 para fazer movimentos, então, mais ousados, especialmente no marketing, nas relações, e o final da semana traz um clima, assim, mais filosófico porque a gente está com a lua crescente em Sagitário, signo que traz esse pensar mais amplo, né? Essa visão mais ampla. Então, reveja crenças, ajuste essa visão de futuro, essa expansão para onde você está caminhando, para onde você está indo. Muito bem, então, voltamos aqui. E damos, então, finalizamos a astrovisão dessa semana. Lembrando, então, de se inscrever, deixei aí o link. Se inscreva no grupo, entre no grupo, ingressa no nosso grupo. Todo dia a gente tem ali trabalhos, todo dia a gente tem informação. Eu estou realmente diariamente com você ali no grupo. O objetivo desse grupo é trazer essa visão material do processo de entendimento astrológico, não é só a gente saber que está no céu. A ideia nunca foi essa aqui da astrovisão. Também não é a ideia do meu trabalho, que não é assim que eu trabalho, é poder trazer o que está no céu, que a gente estuda astrologicamente, para uma vida prática, ou seja, entender como aplicar, trazer um sentido que no fundo é resgatar a herança astrológica, porque assim nasceu também a astrologia, observando o céu para poder decidir coisas na Terra. Então, esse é o meu propósito mesmo como profissional, e o Astrovisão é um trabalho que reflete isso. Certo, gente? Então, excelente semana. Aproveita as energias, faça o seu planejamento, faça que agora é o momento e a gente se vê na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.